E aí galera, beleza? Tudo bem com todos? Quero fazer um vídeo hoje polêmico, bem polêmico, né? A respeito das atribuições das pessoas que encarnam nesse planeta. Então vamos lá galera, eu estudo, observo, assisto os vídeos e as narrativas das pessoas que trazem informações referente a canalizações, referente a encarnações, referente às ideologias, aos grupos. E recentemente, eu observando um desses vídeos, um rapaz bem bacana, eu acompanho ele, e ele faz alguns vídeos de estudo, um canal conhecido, e ele narrava as encarnações dos seres e os seres que acompanham cada pessoa na sua missão, na sua trajetória de vida. E ele narrou a atribuição de cada ser aqui na Terra e a atribuição de cada guardião, cada protetor, da onde ele vem e qual a missão dele. E ele trabalha na linha da Umbanda e ele estava trazendo uma narrativa sobre os Exus, né? Então o Exu A, o Exu B, C, D, E, F, G, e cada egrégora de um Exu com um nome pertence a uma confederação, a um planeta, Órion, Sírios, Andromedanos, ordens da Fraternidade Branca, de Saint-Germain. Então cada Exu representava uma egrégora e ele tinha um nome, ok? Um arquétipo. E esses seres, eles coordenavam um nicho de trabalho, um campo de trabalho. Então, por exemplo, ele narrava que Exu Alfa, vou citar nomes aleatórios, ele canaliza com médiuns para cuidar da saúde das pessoas. Então eles fazem todo um trabalho com as egrégoras e o Exu Alfa trabalha com a saúde. Aí ele citou um outro, Exu Beta, com outro nome. Esse cuida das tecnologias, cuida da ciência, então ele trabalha com cientistas. Aí ele citou o terceiro, Exu XYZ. Esse cuida da natureza, das matas e das florestas. Ele se reúne com pessoas para cumprir estes trabalhos. Ele falou uns 10, né? Aí o Exu W, esse cuida da parte emocional das pessoas, né? Então ele vai trabalhar com as pessoas que têm problemas emocionais. O outro, com o nome X e outro nome, esse vem porque ele vai cuidar da linha do tempo, né? Então aqui não tem o mesmo tempo de lá, então ele trabalha com a cronologia, com o tempo. E ele foi citando essas linhas que trabalham na crosta do planeta. Eles se vestem com esses arquétipos, caveira, XYZ, porque eles trabalham em regiões densas e cada um desenvolve uma atividade e cada um trabalha com um ser humano encarnado, um grupo de seres humanos encarnados, utilizando desse nome. Então ele citou que um trabalha com Saint-Germain, então ele vem com o nome Exu tal, então ele vai trabalhar com isso. E ele abriu um leque gigante de possibilidades, né? E num determinado momento, algo que me causou um espanto, esse rapaz muito estudioso, né, diz o seguinte: vocês oram, vocês canalizam, vocês se sintonizam com Arcanjo Miguel e com o Cristo Sananda. E esses dois seres nem sabem que vocês existem. É isso que ele falou.
Então vocês têm que canalizar com os que estão aqui na superfície, os Exus, que estão próximos de você. Porque não adianta orar para São Miguel Arcanjo, que ele está muito longe, ele nem sabe que você existe, né? Então essa narrativa me deixou um pouco indignado, porque se ele não tem a informação, ele não deveria ter falado. Eles nem sabem que você existe, né? Um pleiadiano de alta hierarquia sabe que você existe e usa um Exu. Saint Germain, da Fraternidade Branca, da alta hierarquia, sabe que você existe e usa um Exu para representá-lo. E as ordens dos arcanjos, que trabalham com 72 hierarquias diferentes, divididos em escalas, chegam na Terra para trazer mensagens das hierarquias para cumprir propósitos específicos aqui na Terra. A nossa escola trabalha com essas linhas. E o meu irmão falou que eles nem sabem que a gente existe, né? Então, galera, não é legal, né? Porque existem sim. Estamos aqui canalizados com essas hierarquias. O grande problema é a egrégora, né? Eu caminhei muito pela Umbanda, caminhei muito por ordens das hierarquias dos arcanjos, que é a ordem que a gente trabalha. Linhas que as pessoas nem sabem que existe, dentro da linha da Cabala, as ordens dos profetas, né? Por onde anda Jeremias, Elias, Eliseu, Davi, Natã, Oséias? Por onde esses seres, essas consciências andam, né? Como na Umbanda não tem resposta, como nas linhas espiritualistas que canalizam seres pleiadianos, arcturianos, andromedanos, sírios, também não tem essas respostas, é um nicho, uma egrégora que passa meio despercebido. Mas existe pessoas trabalhando com esses seres, sim, ok? E nossa escola, ela trabalha justamente com a linha dos arcanjos, guardiões do projeto planetário e dos profetas, que são seres e juízes que sempre encarnam na Terra para julgar os homens, né? E aí a batata assa, todo mundo torce o nariz, né? Então, já dei essa pincelada inicial para a gente abrir um pouco os nossos horizontes com o que existe realmente de egrégoras e muitas outras que eu nem citei que ninguém conhece, estão trabalhando, né? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente usa um argumento, olha, ele nem sabe que vocês existem, né? Isso é muito pesado, né? Isso acaba machucando um pouco quem trabalha com eles. Galera, vamos lá, vamos falar de encarnação, tá? Em 1960, ontem, 70 anos atrás, 74 anos atrás, a Terra tinha 2 bilhões e meio de habitantes. 2 bilhões e meio. Em 70 anos, nasceram 6 bilhões de pessoas. Em 60 anos. Nunca aconteceu isso nos 10 mil anos atrás, em uma contagem que a gente pode fazer numa hierarquia. Se você pegar a linha do tempo, 1000, 2000, antes de Cristo, e depois você vir 2000 até os dias de hoje, pegar uma escala, tempo e nascimento, a régua é assim, olha. 1000, milhão, vem reta, reta, reta. Nos últimos 60 anos ela sobe para 8 bi. Impossível. Da onde veio tanta gente em tão pouco tempo? Seres de todos os lugares para cumprir propósitos no planeta. E dentro das redes
e dos posts e das lives, a gente ouve muito falar dos Exus, das linhas da Umbanda, dos orixás, a gente ouve muito falar dos Arcturianos, dos Pleiadianos e as canalizações com esses seres, como eu falei, né? E o resto? Que a gente não sabe o nome, não sabe de onde a gente veio. Como eu mesmo falei, por onde andam os profetas, né? Então, galera, vamos lá. Dentro dessa narrativa, todo mundo concorda, olha, encarnaram muitos médicos no planeta para cuidar das pessoas, todo mundo concorda. Para inventar as vacinas, nasceram muitos pesquisadores, cientistas que inventam as vacinas, todo mundo concorda. Olha, nasceu e encarnou nesse período muitos cientistas tecnológicos que trabalham com as tecnologias e trouxeram para o planeta muita tecnologia. Todo mundo concorda. Olha, nasceram e encarnaram nesses últimos 70 anos no planeta muitos professores e filósofos do passado para trazer informação às pessoas. Todo mundo concorda. E encarnou no meio das pessoas juízes para julgar os homens, encarnou no meio das pessoas a polícia para prender os que enganam a raça humana. Aí não, né? Aí não pode, né? Então, galera, tente entender alguns conceitos espirituais universais para a gente conseguir entender alguns conceitos importantes. Muito se fala dos governos ocultos que dominam o planeta. Muito se fala que eles dominam toda a informação e aprisionam a mente das pessoas, às mídias, às informações, à comunicação, aos canais de comunicação, TV aberta, TV fechada. Então eles têm um controle sobre tudo isso. Muito se fala de arcontes, reptilianos, draconianos, que são esses seres que controlam essas redes para aprisionamento das mentes e controlam os seres humanos. Muito se fala que esses seres controlam as religiões, os charlatões, os padres pedófilos, foram os chefes da Inquisição que queimaram muitos humanos na fogueira, os marqueteiros dinheiristas que enganam as pessoas. Em cada esquina a gente tem esses governos ocultos enganando milhões. E a pergunta que eu deixo para vocês: as hierarquias da luz enviaram juízes encarnados para julgar estes homens malfeitores, servos dos arcontes reptilianos e draconianos? As hierarquias da luz enviaram juízes para desfazer as rodas dos charlatões que arrebanham multidões, pessoas tragadas pela sagacidade que eles têm de envolver, prometer saúde, prometer dinheiro, prometer fartura e abundância. Como que está as redes sociais em relação aos marqueteiros da fé vendendo prosperidade? É legítimo? É verdadeiro? Ou são governos arcontes estragando a população? Somos reféns indefesos? Ou encarnou entre nós juízes com poder e autoridade de decretar o fechamento de instituições, igrejas, centros de charlatanismo,
quem trabalhou na espiritualidade para desmascarar um centro espírita onde um médium extremamente famoso que tinha o domínio sobre a cidade abusava sexualmente das mulheres. Quem trabalhou na espiritualidade para desmantelar este governo? Quem trabalhou na espiritualidade para expor os padres e bispos pedófilos que abusavam sexualmente dos jovens da igreja? Quem trabalhou para que eles fossem expostos na mídia? Quem trabalhou para expor os pastores, marqueteiros, dinheiristas que invadiam as redes sociais para pegar as informações dos membros da igreja e lá, no culto, adivinhava a formação da pessoa que estava sentada, dizendo que Jesus estava lhe mostrando, quando anteriormente ele já tinha observado as narrativas na rede social. Quem desmascarou e desmantelou esses charlatões? Tudo que eu estou falando para vocês eu tenho comprovado, filmado, guardado. Eu tenho um padre que acaba de fazer uma missa, ele vai para os fundos da igreja e alguém escondido filma uma prostituta de bota de couro vindo diante dele, dentro da igreja, arrancando a roupa para ter relações sexuais com esse padre ainda de batina. Tenho vídeos disso. Quero deixar claro para todos que os juízes estão encarnados com poder e autoridade para ligar e desligar, abrir e fechar, construir e destruir. Porque as hierarquias observam o povo ser enganado por esses e enviam sim a polícia, enviam sim juízes. Só que os juízes de lá, a régua de medir não é igual à régua de medir dos juízes de cá. Esses juízes estão trabalhando em Brasília, expondo os políticos corruptos. Nunca tanto escândalo na política foi exposto como está sendo agora. Quem trabalha espiritualmente para que estas coisas aconteçam? As ideologias religiosas, os sistemas e os governos de Roma, onde os arcontes imperam, estão com os dias contados. As máscaras vão cair. E os juízes estão encarnados entre vós. Eles trabalham com as ordens dos arcanjos. Dentro da 12ª ordem, Arcanjo Miguel lidera essas hierarquias, essas legiões. Cada legião possui 4.000 seres, e eles vêm descendo de hierarquia com mais 4.000, e cada um dos 4.000 tem mais 4.000 na hierarquia de baixo, até chegar na crosta terrestre, ao lado dos Exus da Umbanda, dos orixás, as ordens dos 72 anjos que trabalham com as hierarquias, trabalham também cumprindo missões muito específicas. E as canalizações, as egrégoras, elas têm até uma nomenclatura para isso. Para quem não sabe e fala que Arcanjo Miguel nem sabe que a gente existe, as próprias egrégoras dos Exus nos tratam como os de pena, que é a linha da Umbanda, e os de asa, que é a linha dos arcanjos. E hoje, o que está acontecendo na transição planetária? Os de asas estão trabalhando com os de penas. Umbanda, egrégoras, que trabalham na crosta, trabalhando em comum acordo com os de asa, as hierarquias de arcanjos, para a transição. Isso não significa quem é melhor e quem é pior, quem é mais evoluído ou quem é menos evoluído. Não estou falando disso. Estou falando, fazendo uma analogia,
que médicos, engenheiros, cientistas estão trabalhando juntos. Tem um médico bom, tem um engenheiro bom, tem um arquiteto bom, tem um médico ruim, tem um engenheiro ruim, tem um arquiteto ruim. Então, quando eu falo que os de asa estão trabalhando com os de pena, estou falando que as hierarquias dos anjos e arcanjos estão trabalhando com as linhas dos orixás para ajudar o trabalho de transição. E aí sim, cada um usa a roupa que quer. Cada um se veste com o arquétipo que quer. Então, meus irmãos, a nossa escola trabalha com a ordem dos guardiões, com juízes. Encarnamos para julgar os homens. Os esotéricos, espiritualistas, os gratiluz do amor sem julgamento, é justamente a egrégora dominada pelos arcontes, que eles se vestem de gratiluz do amor venceu sem julgamento, para estar no meio das pessoas, falando o seguinte, mensagem subliminar, eles são charlatões, mas não julga. Eles são padres pedófilos, mas não julga. Eles são pastores que tiram dinheiro daqueles pobres, mas não julga. Eles são marqueteiros da fé, vendendo link de som para você ouvir prosperar financeiramente, mas não julga. Charlatões miseráveis, servos dos arcontes, nossos inimigos, né? Então, a espiritualidade da mídia, por estar sob o domínio deles, o jargão é amor sem julgamento. Por quê? Porque os charlatões, eles estão livres para fazer o que eles bem entenderem, sem julgamento. Queria deixar esse vídeo para você refletir, para você tirar da sua boca amor sem julgamento. A gente julga o charlatão porque a gente ama a raça inteira. A gente julga o padre pedófilo que abusa dos rapazinhos de 10, 12 anos, porque a gente ama todos os rapazinhos de 10 e 12 anos. A gente julga os esotéricos safados que cobram valores absurdos para trazer prosperidade para a tua vida, porque a gente ama as pessoas e não querem que elas sejam enganadas. Então, meu irmão, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Tem juízes encarnados entre vós. E para os meus irmãos da espiritualidade que fazem um trabalho muito bonito, cuidado, meu irmão. Não fala que Arcanjo Miguel nem sabe que você existe. O Cristo sanando, o Cristo cósmico que monitora cada um dos 8 bilhões, sabe o que cada um sente. Então não fala que o Cristo Sananda nem sabe que você existe. Então, meu irmão, com todo respeito, tá? Eu quis deixar esse vídeo. Existe juízes encarnados entre vós, profetas, egrégoras que trabalharam no passado. Todos tiveram suas cabeças arrancadas, porque os tiranos não permitiram que eles falassem as coisas que eles tinham que falar. Hoje eles não podem arrancar nossas cabeças. Muitos querem. Por isso que até nossa ordem ela é meia camuflada, é meia protegida, é meia trabalhando no anonimato. Não temos muitos likes, não temos muitos views, porque a nossa mensagem é perigosa e nem todos estão preparados para ouvi-la. Tá bom? Então é o vídeo que eu queria deixar para reflexão. Namastê, um grande abraço para todos. Até o próximo vídeo.